Olá, meu nome é Marcelo Valim e esse é o Tel Media Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo. O nosso objetivo aqui é conversar com você semanalmente sobre teologia, vida cristã e fé. E fazemos isso para a glória de Deus. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre como cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Para isso, nós temos uma especialista aqui, que vamos apresentar daqui a pouquinho. Mas nós não vamos só falar sobre saúde, nós vamos falar também sobre ciência, sobre fé, sobre a vida cristã. Você já percebeu que o programa vai ser muito interessante, não é mesmo? Então fique aqui comigo, eu volto já com muita coisa boa. E fique com a nossa abertura, com o nosso rock and roll, como dizia o meu querido amigo Ludigero Neto. Até já! Eu sei que você deve estar se perguntando, cadê o pastor Fernando? O apresentador do programa, não é verdade? Pois é, o pastor Fernando, ele está participando de um evento internacional de pastores lá na Costa Rica. E eu estou tendo a honra e o privilégio, de substituí-lo. Mas, para me ajudar nessa difícil tarefa, eu tenho aqui ao meu lado o pastor José Viana, que ele é pastor, é advogado, ele é um dos diretores da Comev e ele também é diretor da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Como vai, doutor Viana? Tudo bem? Tudo bem, prazer, um privilégio mesmo estar hoje aqui falando com você, doutor, é muito bom. E vamos lá, sempre a gente tem essa ideia de teologia, fé para a nossa vida diária, viver o evangelho e cuidando do nosso corpo. Vamos trabalhar. Então, e vamos apresentar a nossa convidada, a doutora Ariana Yang. Eu vou ler aqui um pouco do currículo dela, ou um resumo, na verdade. Ela é médica alergista de fama internacional, tem visitado diversos países, dando palestras. Ela é doutora em ciências pela USP, ela é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, coordenadora dos ambulatórios de alergia alimentar, dermatópia atópica, entre outros, do Hospital das Clínicas de São Paulo, consultora e comentarista com participação no programa matinal Bem-Estar da Rede Globo, onde ela aborda temas referentes a alergias. E ela tem participado também em entrevistas em diversas outras mídias, como na Rádio Bandeirantes, em outras rádios, podcasts, etc. e tal. Então, vocês podem ver que se trata de uma pessoa altamente capacitada e é um prazer muito grande, doutora, ter aqui conosco. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço o convite, é um prazer para a gente conversar um pouquinho sobre alergia. Muito bem, alergia, É duro a gente falar sobre um tema que a gente não entende nada, Mas ela todo mundo conhece alguém que tem alergia. Tem, Pois é, eu tenho alergia para apresentar programa, tem jeito para isso? Mas vamos lá. Doutora, todo mundo que consegue sucesso na vida, na sua carreira, um grande esportista, todo mundo é levado a conhecer um pouquinho e não esquecer de onde veio, Então, antes da gente falar sobre alergia, sobre a sua especialidade médica, eu queria que a senhora contasse um pouquinho de onde a senhora veio, a família, onde a senhora nasceu, como foi essa trajetória para a escolha da medicina e até para a escolha da alergia dentro da medicina, não é isso? Interessante, vou contar então a minha história. Eu sou filha de uma professora, primária, Dona Maria Nilda, que está viva ainda. O meu pai era militar, mas a minha mãe, naquela época, que eu já tenho 51, naquela época não tinha como ter ajuda para ninguém cuidar de filho em casa. Então, eu cresci com a minha mãe dentro da escola. Certo. E aí, o meu sonho, e eu ajudava minha mãe a contar a história para as crianças. E minha mãe é cristã, da igreja presbiteriana, e era professora também na escola dominical. E aí eu ajudava tanto na escola quanto na escola dominical. Desde criança, minha memória dos 5, 6 anos era eu contando história para crianças. Fazia as escolas bíblicas dominicais, as EBFs.
E na escola também, cresci na escola. Então, o meu sonho era ser professora. Esse era o meu sonho de criança. E aí cresci, na época ainda existia, não existe mais o magistério. Aí fiz o magistério, porque eu ia ser professora. E aí eu estudava muito, né? Minha mãe me estimulava a estudar bastante. Estudava tudo sobre educação. Só que aí quando eu fui fazer estágio, nada daquilo que eu aprendia, que eu podia fazer, não dava muito para implantar. E era uma realidade bem diferente daquilo que eu imaginava. Mas por quê? Em relação à estrutura, número de alunos, estruturas para aplicar a metodologia de ensino, que pudesse engajar, motivar os alunos. E a realidade na escola pública, principalmente de alunos maiores, né, que era na época do magistério que a gente participava, era muito diferente e me desestimulou muito. Uma desvalorização da profissão. Eu acredito que a educação é um dos meios da gente moldar uma sociedade e fazer com que uma sociedade prospere. Eu ainda acredito nisso. Mas naquela época, eu fiquei muito frustrada em relação à educação, porque ainda é muito desvalorizado o professor no Brasil. E aí eu comecei a pensar, eu falei assim, ai mãe, eu acho que eu não vou seguir isso, não. Eu vou fazer cursinho, vou ver o que eu faço. Mas fui fazer o cursinho sem a menor ideia do que eu ia fazer. A menor ideia mesmo. Durante o cursinho, eu vou descobrir. E aí, a minha mãe é uma mulher de muita fé e tudo. E ela falou assim, tá bom, filha, então nós vamos orar e vamos... Você vai descobrir até o final. E eu, angustiada, que eu não sabia o que eu ia fazer... E aí os professores perguntavam e tinham aqueles simulados e eu não sabia o que eu colocava e eu não preenchia nada. E aí, faltando alguns dias para fazer a inscrição do vestibular, aí eu já conheci o meu marido, e que é filho de um missionário, tudo, nós estávamos na mesma igreja. E ele falou assim, por que você não faz... Ele tem uma irmã que é médica. E aí, na época, ele falou assim, por que você não faz medicina? Como é que estão suas notas no simulado? Por que você não faz medicina? Escolheu o mais difícil. Aí a minha mãe adorou, né? A minha mãe adorou a ideia de coisa. E ela falava assim, filha, é para você fazer medicina? É para você fazer... Eu falei, mãe, mas para medicina eu tinha que ter estudado para medicina. Ela falou, mas faz, filha, faz, porque se for do plano de Deus, você vai entrar. E aí eu entrei. Isso é verdade. Eu entrei. Mas então a minha história para eu ter escolhido medicina não foi muito como muita gente. A minha filha, tem uma filha que está fazendo faculdade e ela, desde pequenininha, fala que ia ser médica. Eu não foi um sonho de criança, nada disso. Foi Mas me tira uma dúvida. A fé... em passar em medicina foi sua ou da sua mãe? Da minha mãe e na época era meu namorado. Eu achava... Porque sempre foi um dos mais difíceis, sempre né? Foi, sempre é o sempre mais foi. disputado. Eu achava que eu não ia conseguir. E como foi meio que direto, assim, eu estava preparada, se eu não passasse, eu ia tentar de novo, né? Mas aí eu passei... Aí fui fazer, gostei. Hoje eu sou muito feliz, assim, muito realizada. E aí a escolha depois da especialidade também, também foi meio ao acaso, porque eu fiz medicina, gostei muito, gosto de ser médica. Mas hoje a minha profissão, hoje eu sou professora. Eu voltei ao meu sonho. Como Deus prepara as coisas, né? Às vezes a gente não entende. Preparou para ser professora lá atrás. Aliás, não foi nem na escola normal. Foi lá na infância, né? Foi sendo preparada. E voltou a ser professora. Então, aí hoje eu atuo como médica, eu tenho consultório, atendo e tudo. Mas hoje o meu atendimento é muito mais para eu aprender ali, para eu ensinar. Como que eu ensino? O que eu amo fazer é ensino. Então, se eu fosse radialista, eu ia ser professora... De rádio. Qualquer área, eu acho que eu ia ser professora. Doutora, a senhora mencionou aí que a alergia também não foi algo planejado. Então. Por quê? Porque é uma área que a gente... É difícil eu ver alguém falar, eu tenho um sonho de ser alergista. Eu também não, nem sabia que existia essa especialidade. Ainda bem que eu me senti menos... Não, eu nem sabia que existia essa especialidade durante a graduação. Aí
na medicina, a gente, principalmente nos filmes, né? Então, aparecem as grandes especialidades que todo mundo conhece. Então, o meu sonho era fazer... Aí, na faculdade, surgiu o sonho de fazer cardiologia. Então, eu estava me preparando para fazer cardiologia. Aí, antes de fazer cardiologia, a gente tem que fazer clínica médica. Tem que fazer uma especialidade básica primeiro. Aí, eu fiz clínica médica, preparada para fazer cardiologia. Aí, na clínica... Só que aí, quando eu estava na residência, eu me casei. Né? Me casei. E aí, 1 ano e meio depois, fiquei grávida do meu primeiro filho, né? E aí, estava na residência de clínica médica ainda. E aí, a perspectiva de olhar a cardiologia era uma especialidade... E aí, eu amei ser mãe. Aí, só pensava no meu filho. E aí, a especialidade de cardiologia é uma vida muito difícil, assim, para a mulher, porque trabalha muito em plantão, muito em UTI, a contaminação por germes, né, por bactérias perigosas, assim, que sairia do plantão, iria para casa. Eu fiquei pensando, eu vou expor meu filho. E não tem muito horário, né? Aí eu falei assim, não vou fazer cardiologia. Aí eu desisti da cardiologia por conta da maternidade. E aí comecei a pensar, e agora, mas só clínica médica não dá, tem que fazer uma especialidade. Aí eu comecei a escolher especialidades que eram ambulatoriais, que eu poderia viver de consultório e que poderia escolher. Eu vou trabalhar tantas horas no consultório e vou cuidar do meu filho. Certo. E aí comecei a pensar em várias. Aí pensei em endocrinologia. Aí tinha uma colega que fazia alergia num plantão. Ela falou, por que você não faz alergia? Eu falei assim, alergia... O que alergista faz? aí comecei a ver e gostei. E aí fui. E aí fiz alergia. Aliás, o que é alergia? Então, alergia é uma especialidade diferente, porque muitas especialidades, o médico cuida, a gente divide o corpo, né? Então, o cardiologista cuida do coração, o pneumologista cuida do pulmão, o otorrino cuida de nariz, boca. Então, é uma divisão topográfica, né, por órgãos. E o alergista e imunologista, a gente cuida de doenças do sistema imune. E o sistema imune não está guardado em um lugar. O sistema imune está no nosso corpo todo. É o nosso exército de proteção, que para exercer essa proteção, para nos defender, ele precisa conhecer o que é nosso, saber regular, precisa ter um radar que olha todo o nosso mundo e aprende a lidar. O que precisa ter uma reação, o que não precisa ter uma reação. Só que algumas vezes esse sistema imune, esse exército se atrapalha um pouquinho e reage para coisas que não devia reagir. E aí surgem as alergias, alergia a ácaro, que pode dar rinite, asma, né? A pessoa acorda de manhã e pega aquela roupa guardada e começa a espirrar, ou tem falta de ar, tosse, alergia alimentar, alergia a veneno de insetos. Aí tem vários tipos de alergia. A alergia pode ser hereditária? Algumas alergias, essas alergias que causam rinite, asma, dermatite atópica, têm uma predisposição genética. Existem pessoas que têm uma genética que predispõe para responder para alguns, principalmente para alérgenos ambientais, né? Que o principal no Brasil são os ácaros. Certo. E dentro da área de alergia, existem diferenças entre, por exemplo, uma alergia de pele, uma alergia respiratória, deve ter gravidades diferentes, tem. Causas talvez diferentes. Eu não sei nada sobre isso, estou fazendo Você também não tem alergia, que bom. Então, tem as alergias que as pessoas têm muito medo, que são as alergias que podem matar, que são as alergias que causam reação anafilática, e que aí essas são causadas principalmente por alimentos, por venenos de insetos, os insetos que injetam veneno, abelha, vespa e formiga. Insetos que sugam não causam. Até pode ter um tipo de alergia, mas é benigna, que é aquele que só dá bolinha na pele. E alergia a medicamentos. Então, alergia a medicamentos, alimentos e veneno de insetos podem causar alergias que podem ser muito graves, inclusive com risco de morte. E existem as alergias mais crônicas e que podem ter um comportamento mais intermitente ou mais contínuo, que hoje em dia tem vários tratamentos que previnem as crises e controlam a doença, e que dentro delas também pode ter variação de gravidade. A asma, por exemplo, é uma das doenças mais prevalentes na população brasileira. Até 10% dos brasileiros têm asma, e na maioria das vezes a asma é leve, as pessoas tratam, ficam bem, mas ainda no Brasil estima-se que 2.500 pessoas morram por asma todo ano.
E a maioria porque não buscou tratamento. As pessoas ficam confiando muito só na bombinha que abre o brônquio e melhora os sintomas só na hora, mas existem bombinhas de tratamento que previnem as crises. E os tratamentos são muito eficazes hoje em dia. Então, tratando de alergia, a senhora acaba tratando de alguns casos bem graves também, né? Sim, sim. E como é tratar de um caso grave, assim, sobre a perspectiva de uma médica cristã? É diferente, né? Provavelmente. Quando olha o paciente, a família, como é esse relacionamento? Acho que a vida cristã, assim, um dos princípios, né, uma das ordens de Jesus de amar o próximo como a si mesmo, eu acho que traz para a medicina, eu acho que para qualquer profissão, mas na medicina, a medicina é um pouco mais sensível em relação a isso, que a gente cuida do ser humano na sua maior fragilidade, que é a sua vida terrena. E a possibilidade dessa vida se perder, né, no caso da reação anafilática, em questão de minutos. E isso faz com que essa insegurança, medo, angústia, fique muito à flor da pele. E aí esse amor ao próximo, no sentido de tentar trazer tranquilidade, né, de uma empatia mesmo, que eu acho que tem origem no espírito, né, de olhar o próximo e conseguir perceber qual que é a dor, qual que é o problema e ter ferramentas. Então, a medicina traz ferramentas para a gente modular, para a gente ajustar o tamanho desse medo. Como médica, né, como profissional, nem sempre a gente tem espaço para falar, né, Claro. diretamente, mas a gente fala através atuando como cristã. Mesmo que não, eu já tive pacientes de ter a oportunidade de falar, mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não é isso. É a atuação através da prática, né, do amor mesmo e de entender qual que é o sofrimento, qual que é a dor do outro. Interessante. Eu até vou contar um caso meu. Uma vez eu fui fazer uma operação, foi lá em Campinas. Uhum. E meu primo, Dr. Geraldo Valim, ele foi acompanhar a operação, né? Uhum. E eu entrei no centro cirúrgico, a gente não tem como não ter medo, né? Dentro de um centro cirúrgico. Na hora que você entra de maca ali, você está morrendo de medo, né? A verdade é essa. E eu me lembro de estar ali, você controla. Porque a gente não é criança para sair correndo, né? Mas a vontade é essa. Então eu estava ali, deitado na maca, vendo a preparação ali da mesa cirúrgica. E ele chegou para mim e falou assim: ô Marcelo, você gostaria que a gente orasse antes da operação? Eu achei aquilo tão interessante. Eu falei: eu gostaria, Geraldo. E ele orou comigo, né? E é interessante a oração dele. O que me marcou é assim: o senhor foi mais ou menos assim: o senhor nos preparou para esse momento, né? Para que a gente saiba o que fazer tudo. Mas nós sabemos que quem cuida de tudo é o senhor. Então, dê calma para o Marcelo, porque ele está nas melhores mãos possíveis e tal. Eu achei aquilo tão extraordinário, né? É claro que a gente não pode fazer isso com os pacientes, né? Mas algumas vezes dá para fazer, né? Eu achei isso tão extraordinário no trato com o paciente ali, né? É verdade. Com esse amor cristão, né? Me diz uma coisa, alergia, a gente já pode nascer com ela? Não. Ou não? Não, nunca. Isso é um mito que todo mundo acredita, que já vai... quer fazer teste para descobrir o que pode ter alergia. Ou, estou acostumada a fazer isso, então não vou ter alergia. Nenhuma pessoa nasce com alergia. A alergia é um problema que a gente desenvolve porque a gente perde a capacidade de tolerar aquilo que a gente tolerava. Então, para desenvolver alergia, é necessário primeiro ter um contato com a substância e depois estranhar essa substância. Não tem como, porque a alergia é uma resposta organizada contra algo que eu conheci. Se eu não conheci, eu não tenho como ter essa resposta montada. Então, a alergia é algo reativo. Precisa ter um contato, 1 ou 1000. Pode surgir em qualquer momento da vida. Qualquer um de um alimento, por exemplo. Eu sei que frutos do mar, pelo menos eu ouço falar que é um negócio que muita gente desenvolve hoje, na idade adulta. Essa pessoa que vai lá em casa hoje, né, uma irmã em Cristo,
a minha esposa Mariana sempre pergunta, você tem alergia a alguma coisa? Eu falo, pimenta. Não posso comer pimenta. Por exemplo, eu como pimenta normalmente. Eu como quase diariamente. Posso desenvolver uma alergia, chegar um dia que eu como e falo, agora... Se você come quase diariamente, provavelmente não. Porque essa é a diferença. Por que adultos desenvolvem alergia a camarão, a peixe, a castanhas, amendoim? A gente pode desenvolver em qualquer momento da vida. Porque esses alimentos a gente não tem contato diariamente. Nós, adultos, não vamos desenvolver alergia para leite, para ovo, para trigo, porque dentro da nossa cultura alimentar, esses alimentos estão presentes. Então, a gente aprendeu a tolerar lá na infância. E aí, esse contato regular, diário, mantém a memória. A alergia nada mais é do que a perda da memória daquilo que a gente aprendia, sabia tolerar. Então, quando existe uma lacuna de tempo entre ter um contato e ter um novo contato, essa lacuna pode ser curta. Em geral, acima de 2 meses sem contato, aumenta o risco. Então, alimentos que a gente come todo dia ou quase que todo dia, a gente não vai desenvolver. Alergias para esses alimentos do dia a dia surgem na infância, em que o sistema imune ainda não aprendeu a tolerar bem. Então, a alergia a leite, a ovo, a trigo, são restritas para surgir, pode levar para a vida toda, mas tem que surgir na infância. Para camarão, para amendoim, para pimenta, só você não comer regularmente. Você que come regularmente não vai desenvolver pimenta. Pois é, eu tenho uma cunhada que ela tem uma alergia até bastante incomum, eu acho. Ela tem alergia a alho. Então, a gente não pode fazer comida com alho, porque se ela comer, ela vai parar no hospital. Fecha tudo e ela tem que correr para o hospital, porque ela pode morrer se comer alho. E engraçado que ela fala que a mãe dela também, que também tem essa alergia. Daí, com esse seu comentário, pode ser que a mãe tenha evitado de comer alho ao ponto de que quando ela foi comer também... Pode ser. Primeiro, alho, alergia tem alergia de tudo, né? Eu tenho paciente que tem alergia a arroz, a feijão, é raro. Tá? E alergia a alho é raro também, tá? É bem raro. Agora, sempre quando a gente escuta, né, a história, né, do paciente, da pessoa suspeita de alergia, todo mundo tem convicção, não, eu tenho alergia disso, tenho alergia daquilo. E, por exemplo, hoje em dia eu treino residentes, né, aqui no Hospital das Clínicas, aqui na USP. E aí eu falo, olha, a primeira coisa, o primeiro passo é escutar. Escuta toda a história. Aí a gente, pela história, pelo que a gente escutou, a gente define que tipo de sintoma que é. E o que nós fazemos? O que o médico faz, o alergista faz de diferente que o paciente não consegue fazer? A gente traduz esses sintomas que foram referidos, o intervalo de tempo que referiu o sintoma, o tipo de sintoma, qual é o mecanismo que pode causar. É como uma arma. Se eu mostrar para, olha, aqui tem um machucado aqui na minha pele. Se eu falar, isso aqui foi um tiro, vocês não vão acreditar, né? Porque não tem característica. Se é um cortezinho, não é um tiro. Então, pelo tipo de sintoma, a gente sabe qual arma, porque o sistema imune, eu falei que é um exército, né? E ele usa vários tipos de ferramentas, vários tipos de arma. E dependendo da arma, produz determinados tipos de sintoma. Então, pelo tipo de sintoma, a gente sabe que arma que o sistema imune usou. E aí a gente confronta com a história para saber se é uma história consistente ou não, se pode ser outra coisa. Só comer alguma coisa e passar mal e ter um sintoma, mesmo que esse sintoma seja grave, às vezes, não necessariamente é alergia. Existem alguns diagnósticos diferenciais de alguns tipos de intolerância que podem dar sintomas iguais de alergia. E aí, primeiro, quando a gente faz, né, a história, faz a investigação de quem suspeita de ter alergia, porque a suspeita é o próprio paciente que faz. Porque ele comeu, passou mal. E aí ele vai achando que é alergia. A gente não compra essa ideia. E os pacientes, às vezes, eles falam, a doutora não acreditou em mim. Não, a gente acredita em tudo que você falou. Só que se for só para falar, é alergia, então não precisa do médico, né? Então, fica sem comer. Mas não é. E quando a gente faz em estudo, quando se faz estudos, e tem estudos no mundo inteiro, e a gente faz aqui também, 75% das suspeitas, e aí, suspeitas de verdade, pessoas que comeram e passaram mal. Certo. 75% das suspeitas de alergia alimentar, numa investigação sistemática, não se comprova que de fato era alergia. Aconteceu alguma coisa, só que pode não ter alergia.
E esse diagnóstico ele é importante, porque a conduta na alergia é restrição radical. Isso tem implicações sociais, nutricional, no caso do alho, não tem nenhuma, mas social tem, psicológica tem, porque a pessoa convive com essa expectativa de que vai morrer se comer. Então, o diagnóstico médico, né, especializado, feito de uma forma sistemática, é muito importante. Certo. E agora, eu não sei se eu entendi direito, então existe diferença entre alergia e intolerância, é isso? Muita diferença. Qual é a diferença, então? Muitas. Alergia é o sistema imune. O sistema imune tem um radar. Um radar, porque o sistema imune, a função principal dele é defender a gente. E Deus fez a gente com muita sabedoria. Amém. Então, para a gente conseguir detectar que entrou um vírus dentro da gente, a gente tem que ter esse radar muito ligado. Então, quando é alergia, que é um defeito, só que a alergia houve uma falha, tá? Só que é o sistema imune. E o princípio do sistema imune continua sendo, eu consigo detectar qualquer quantidade. Então, uma característica da alergia é que uma quantidade muito pequenininha, uma gotinha ou 1 litro é a mesma coisa. Tá. O sistema imune consegue detectar e reagir para qualquer quantidade e na mesma gravidade. Tá. Na intolerância, não é dose dependente. Na intolerância, por exemplo, uma pessoa que tem alergia a leite e um bebê tem alergia a leite e ele tem diarreia quando toma o leite, por exemplo. A alergia pode causar isso, mas aí tanto faz se é uma gotinha ou se é uma mamadeira toda. Tá. Agora, se for uma intolerância, uma gotinha só provavelmente não vai fazer nada. Tá? Então, uma diferença importante é essa. A outra é que a intolerância nunca vai causar na intolerância, o sintoma é mais localizado e tende a ser mais leve. Pode até incomodar bastante, mas não consegue amplificar num nível que põe a vida em risco. Na alergia, de fato, pode colocar a vida em risco. Nós estávamos comentando na hora do almoço que na igreja a gente vê os pedidos de oração. Eu nunca vi um pedido, ore pelo meu filho que tem alergia. É sempre ele teve uma reação alérgica. Uhum. Então, a ideia que eu tenho é que sempre... Acabei de descobrir isso. Uhum. Porque reação alérgica... É agudo ali. É agudo. É isso mesmo? Ou a gente chama de reação alérgica? Eu te pergunto isso, já vou emendar uma segunda pergunta. É porque, por exemplo, às vezes na igreja... tem aí um comprimido para dor de cabeça? Eu falo, você sempre evita isso. Deixa a mãe dar, porque... Eu não sei, mas tem a ver alguma coisa... Tem, então. No momento que a pessoa tem a exposição para aquilo que ela tem alergia, ou que ela não sabia que tinha e descobriu ali, ela tem uma reação. Então, quando a gente está falando da reação, que são os sintomas que estão acontecendo. Aquilo é uma reação alérgica. Agora, uma vez que uma pessoa tenha tido uma reação alérgica, ela precisa saber qual é a alergia. Então, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa está lá na praia, de férias, e comeu camarão, e aí começou a coçar a garganta, ficou toda empolada e muita coceira. Aí foi para o pronto-socorro, ela teve uma reação, que parece uma reação alérgica. Só que depois disso, ela precisa saber se essa reação, que parece alérgica, se de fato é uma alergia. Porque, por exemplo, no camarão, é muito comum para o camarão a carne não ficar escura, os pescadores, quando eles pescam, eles já colocam um sal que chama sulfito, que mantém ele com boa qualidade para comercialização. E algumas pessoas podem ter intolerância a sulfito. E aí o sintoma é igual. Só que a gravidade, o potencial de risco. Então, aí essa pessoa que teve uma reação quando comeu camarão, ela precisa fazer uma investigação para saber se o que ela tem é uma alergia a camarão ou se pode ser uma intolerância a sulfito. A reação por remédio. A gente pode ter reações que são efeitos colaterais, que as pessoas confundem muito. Efeito colateral por um remédio, que tem a ver com o mecanismo de ação do remédio, e uma reação alérgica ao remédio. Entendi. Interessante que hoje em dia muita gente tem intolerância a isso, intolerância àquilo. Eu não me lembro de ouvir falar tanto em intolerância no passado. Isso mudou
Ou as pessoas... Mudando. Está mudando? Está mudando de verdade. Quer dizer, é intolerância mesmo ou as pessoas estão ficando assim meio fresquinhas, né? Tem as duas coisas, tem as duas coisas. De fato, as alergias e as intolerâncias estão aumentando bastante e tem uma teoria que é a teoria do exposoma, que é tudo que nosso corpo está exposto. E a gente está exposto hoje a uma quantidade muito grande de produtos químicos, de nanopartículas, de microplásticos, de substâncias irritantes para os nossos epitélios, para as nossas barreiras, detergentes, aditivos na alimentação ultraprocessada, que de alguma forma fragiliza a nossa barreira. E fragilizando as nossas barreiras, tanto barreira de pele, barreira do nosso trato gastrointestinal, e fragilizando essa barreira, o nosso muro, o que está por dentro, que é o nosso sistema imune, ficam mais expostas e acabam reagindo mais. Então, de fato, no mundo inteiro se comprova um aumento muito marcante nas últimas 2 décadas das alergias. Isso é fato. Mas, por outro lado, também existe um exagero de suspeitas, e principalmente em relação a alimentos. Hoje em dia, e na minha opinião, isso é anticristão. Porque em relação ao alimento, colocar os alimentos que Deus deu para a gente comer como vilões. O problema não são os alimentos. Né? Então, hoje em dia, o trigo, né, o glúten é o vilão. É culpado quase pela unha encravada das pessoas. Porque está caindo cabelo. E tudo é o glúten, ou tudo é o leite. Isso é exagero. Existem, hoje em dia, né, com redes sociais, hoje em dia todo mundo fala, quem fala bem convence mais, independente de ter alguma evidência científica. Então, e aí o título, então, é médico, Já entendi. Então, e aí as pessoas acreditam. E as lendas, né? A lenda de que o leite faz mal, que o glúten faz mal, ou qualquer que seja o alimento. Nenhum alimento faz mal. Todos os alimentos estão para servir ao nosso bem. No nosso corpo é que algumas vezes nós temos problema com algum alimento. E aí, para aquela pessoa vai ser necessário fazer uma restrição. Mas não é o alimento que vai lá e ele faz alguma coisa, então ele é o vilão e tem que tirar de todo mundo, ou todo mundo que tem um problema X. Não é assim, está errado, e aí é exagero muito, 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 muito. Agora, e o processamento dos alimentos? Porque, por exemplo, uma coisa é tomar um copo de leite, ele veio da vaca ali, né? Agora, se eu como um queijo, alguém já mexeu naquilo, fez virar um queijo. Um requeijão acrescentou mais um monte de coisa. Isso mesmo. Quer dizer, isso não vai, isso vai piorando. Isso aí o problema não é o leite. Não é o leite, aí é a manipulação. Que é o ultraprocessado. Que aí não é, e o problema aí não é só o leite, são os ultraprocessados. No passado, né, eu lembro quando era criança, né, que meu avô, o pai da minha mãe, ele morava na minha casa e ele fazia comida, assim, e era comida muito gostosa, era comida, só comida, não tinha pacote de coisa empacotada. Então, a comida de verdade, que é uma comida minimamente processada... que Deus fez. Isso. Ela tem características... É a mais saudável. Hoje em dia, é impossível a gente imaginar que a gente vai comer só comida de verdade. Não é uma realidade. Mas a gente deve enfatizar a importância de reduzir o consumo, principalmente dos ultraprocessados, porque a gente come, então, alimentos frescos, crus e cozidos, e a gente pode ter os alimentos minimamente processados. Então, quando eu faço um bolo, já é um alimento. Quando eu faço um purê de batata, já é um alimento processado, mas ele é minimamente processado. Então, eu não acrescento muita coisa ali. Quando nos ultraprocessados, que são eles alimentos, que é um requeijão, um pacote de bolacha, né, processada, um chocolate, é ultraprocessado. Por que ele dura bastante tempo lá na prateleira? Porque foram colocados conservantes, foram colocados para ele melhorar a consistência. Compra aquele bolinho, pega aquele bolinho Ana Maria lá, que tem lá, ou qualquer marca. Ele fica fofinho por muito tempo. Se a gente faz um bolo em casa, que é minimamente processado, se você não come ele rapidinho, ele fica seco. É verdade. E ele lá vai ficar fofinho um tempão. Por quê? Porque são colocados alguns aditivos
para melhorar a durabilidade, para melhorar a palatabilidade. E lembra que o nosso sistema imune, ele faz nos defender. Para ele defender, ele precisa identificar que, por exemplo, numa bactéria tem um sinal de alerta, que essa bactéria pode me fazer mal. E ele consegue enxergar esse sinal de alerta. O que se sabe hoje é que o consumo dos ultraprocessados, muitos desses aditivos que são colocados, eles têm uma teoria que chama a teoria do falso alarme. Eles têm, a gente modifica, que eles formam estruturas que até tem um nome, chama AGE, que é o nome, se eu for traduzir AGE, é um nome bem difícil de falar. Mas produtos de glicação avançada são substâncias que funcionam como um falso alarme. O nosso corpo enxerga como um sinal de alerta, um sinal de perigo. E aí reage contra aquele alimento, causando uma reação alérgica. Doutora, deixa eu aproveitar. Então, falou duas coisas. Primeiro que o nosso corpo fez perfeito, outro alimento. Eu vejo que a senhora a irmã está na academia. A fé é fácil de lidar na academia com a fé cristã, porque a gente escuta isso, né? Como é que entra a fé cristã? Porque é um princípio, olha, se tem comida eu posso comer, porque Deus fez, e para o nosso bem. Mas não enfrenta, a doutora não enfrenta problemas, ela consegue ser cristã tranquilo. Nenhum problema. Olha aí. Nenhum problema. Chega a ser uma resposta surpreendente. Surpreendente mesmo. Nenhum problema. Não vejo conflito entre a ciência e a fé. O que há é que a ciência, ela é que não explica a fé. Isso. Mas aí o problema está com a ciência, não está com a fé. Claro. E eu não preciso da ciência para explicar a minha fé. Não há necessidade. Agora, em nenhum momento a ciência traz, dentro do que eu conheço, do que eu estudo e do que eu vivo e que eu tenho experiência, a ciência nunca me levou a algum confronto com a minha fé. Eu não tenho esse problema, não tenho essa visão. Talvez na sua área, né? Nós tivemos aqui um convidado cientista. Da VC2, na Associação Brasileira de Questão da Ciência. E na área dele tem muito conflito. Na minha não. Porque tem a questão do início do mundo, o tamanho do tempo que se levou para a criação do homem até hoje. É cheio de contradição. E existe quase que uma cisão, né? Teste de carbono 14, as falhas do teste do carbono 14. E foi um programa, assim, incrível. Mas na área dele... na minha não tem. É uma trombada. Medicina, um com o outro é uma trombada de caminhão. Na medicina é difícil entender como pode as coisas existirem do jeito que existem sem Deus. Interessante que, assim, olhando como um leigo, olhando o corpo humano, como que um médico pode não acreditar que um ser superior criou tudo isso? Porque é tudo tão perfeito, tudo feito tão de acordo, um em função do outro, um controlando o outro. Há funções que a gente nem conhece até hoje, né? Sim. Mas é tudo um funcionamento tão perfeito, isso no ser humano, até os animais, né? O funcionamento de todo o corpo dele, dos órgãos, cada um com a sua função. É uma coisa tão incrível que isso não pode ter surgido do nada, não pode ter surgido de uma explosão, de uma sopa cósmica, né? Eu fico imaginando, gente, é tão perfeito tudo que como não acreditar que isso daí foi feito por alguém todo-poderoso. A minha área, que é a parte imunológica, o sistema imune é fascinante. A riqueza de detalhes e a engenharia por trás do sistema imune é incrível. Então, Marcelo, então, nossos estudantes que estão ouvindo aí o podcast ou assistindo aí, olha, sabe que é uma área melhor para você entrar e não ter problema, crise. Porque às vezes eu sou pastor de uma igreja e o outro pastor é físico. E daí tem vários problemas por causa dos colegas, não da ciência, dos colegas, né? E aí eu fico pensando, então é uma área boa, vocês estão nos ouvindo aí, vão para essa área aí, que é uma área muito boa, não tem conflito. Deixa eu falar uma coisa, eu estava lendo aqui o seu currículo
E eu fiz uma malandragem aqui. Ah, é? Porque eu fui lendo, e chegou num ponto que eu pulei um negócio. Ah, é? Eu comecei a ler assim. Esofagite eosinofílica. Exatamente. Eu falei, na hora que eu bati o olho, eu falei, eu não vou saber falar esse negócio aí. E o que é? Até pros pacientes, a gente... eosinofílica. Eosinófilo é o nome de uma das células do nosso sistema imune. E é uma célula bem brava. E ela... tem essa doença que aumenta muito a quantidade dessa célula no esôfago. E essa é uma célula, e aí por isso é uma inflamação. It, toda vez que tem inflamação, o médico fala que tem it. Então, esofagite, uma inflamação no esôfago causada pelo eosinófilo, que é essa célula que vai lá e machuca esse esôfago. Ela libera uma quantidade de substâncias que vão lesando, inflamando esse esôfago. E a manifestação que o paciente tem, ele tem dificuldade para comer. Para comer tem que come tomando líquido, ou engasga muito, ou tosse, ou aquela pessoa que é a última a sair da mesa, come, demora para comer porque ela tem que mastigar bem. Se tiver algum alimento muito fibroso, como carne, por exemplo, tem que cortar bem pequenininho, ou quando é criança, mastiga a carne e devolve aquela bolinha de carne porque tem dificuldade de engolir. Nossa, isso pode acontecer, por exemplo, e sumir ou não? Não, essa é uma doença mais crônica, ela tem um caráter mais evolutivo. Começa primeiro só como comportamentos que vão se adaptando à dificuldade para engolir, que a pessoa nem percebe que ela está fazendo. Então, ela começa a comer mais devagar, ativa mais rápido o centro de saciedade. Então, ela fica um tempão sem comer, e quando come um pouquinho, já fica satisfeita. Certo. Ela começa bem insidiosa. Certo. Pois é, vamos seguir aqui, deixa eu ver o que nós anotamos aqui. Tem algum momento na sua vida profissional que a senhora sentiu que a fé foi fundamental para enfrentar aquela situação? O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Não, mas algum momento em especial que a senhora possa contar para a gente, por exemplo? Ou no exercício, né? No exercício. Eu tive, em 2010, eu tive um paciente, uma história trágica de um paciente que tinha alergia a leite. E ele era meu paciente desde que era bebezinho, era um menino muito lindo, assim, e tinha uma alergia leve até ao leite, e aí ficava em restrição, não tinha nenhum contato com leite. E um dia a mãe dele foi no supermercado, deixou ele com a irmã dela, na casa da irmã, com os primos, brincando, e antes não tinha. Hoje em dia a gente vai no supermercado, lá tem um alerta no rótulo, né? Alérgicos contém. Isso foi uma lei que mudou muito, que foi muito útil aqui no Brasil, mas que é uma lei de 2014, mas naquela época não tinha ainda essa lei. Então, nos rótulos não era especificado se contém ou não. Tinha, quando tinha alguma proteína, não tinha. Então, nessa bala, ele chupou uma bala, tinha caseinato e a tia não sabia que caseinato era leite. E ele teve uma reação anafilática grave e morreu no carro. Morreu em menos de 10 minutos. E para pacientes que têm alergia grave desse tipo, a gente orienta a caneta, que tem uma caneta de adrenalina, tudo que eu tinha prescrito, a mãe tinha, só que estava na bolsa dela. E foi uma experiência muito traumática, essa tia tentou suicídio. Aí, quando a mãe chegou, descobriu que o filho estava morto, a irmã estava na UTI, após tentativa de suicídio. Ele tinha um outro irmão mais velho que eu acompanhava, que tinha asma. Ele contou essa história toda. E naquela época eu me senti muito culpada, assim, de não ter enfatizado talvez o suficiente que a caneta tinha que estar onde ele estava e não com ela. Porque foi uma situação muito... Com certeza o trauma muito maior para essa mãe, para essa tia, né? Mas, como profissional responsável, né, por ter orientado, eu também sofri muito, muito, muito. Achava que eu não tinha capacidade para ser médica e tive um quadro, né, meio depressivo e queria procurar outra coisa para fazer. E aí, assim, a voz de Deus, assim, de mostrar que nenhuma folhinha cai sem a permissão dele. Então, eu não era a responsável, né? As coisas, nós não temos controle de tudo, né? Então, essa tranquilidade, essa paz, né, de saber que nós somos instrumentos, mas que nós não somos perfeitos e que a gente não consegue abraçar tudo, a gente não consegue segurar tudo na nossa mão. Foi muito importante naquele momento para eu seguir, né, e seguir a minha carreira como eu continuei. Eu tenho uma amiga médica que ela diz o seguinte, que
muitos se acham como Deus, né? E os médicos têm certeza que são. Os cirurgiões. Os cirurgiões. São cirurgiões, é isso mesmo. Tem certeza que são. O que não é verdade absolutamente, né? Isso tudo só mostra pra gente que por mais que a gente tenha domínio sobre alguma coisa, o nosso domínio jamais será total. Né? Quem controla tudo na nossa vida e na vida ao nosso redor é Deus. Sim. Né? E muitas vezes a gente não entende algumas coisas, mas não sei, talvez algum dia vai entender, talvez até não nessa vida, mas com certeza Deus sabe por que faz. Né? Isso é muito importante. Tem alguma coisa que a senhora gostaria de deixar assim, para os nossos ouvintes, dentro da sua experiência como médica, mas não falando como médica agora, falando como uma profissional cristã, alguma coisa que possa ajudar os nossos ouvintes em momentos de decisão quanto à carreira, ou decisões sérias de vida mesmo? Bom, eu vou compartilhar uma coisa que eu aprendi, que contando essa história, né, traz um dos meus aprendizados para a vida e que eu acho que ele é importante para mim como médica, mas também para mim como pessoa e para os pacientes, para as pessoas. Todos nós um dia seremos pacientes de alguma área, de alguma coisa, né? Porque o nosso fim, nós somos passageiros aqui. E é que na medicina, as pessoas, né, e trazendo o que você falou, né, que muitos se acham Deus, né? Na verdade, isso é uma percepção externa, porque é o contrário. Nós médicos, nós lidamos com a dor e o sofrimento de nós estarmos o tempo inteiro inseguros. Porque a verdade é que cuidar de uma pessoa... são pouquíssimas as situações em que a gente sabe exatamente o que é para fazer. E que a gente sabe que tal ação vai causar tal reação. Nós temos o tempo inteiro, no cuidado em saúde, nós estamos tomando decisões sempre com algum grau de incerteza. E que aí o estudo, o preparo, a experiência contam muito, influenciam muito. Mas, apesar de todo o estudo, de todo o preparo, de toda a experiência, nunca nós teremos certeza de nada. E aí, tanto como médica, buscar se colocar como um instrumento e buscar que Deus direcione para que você tenha a decisão, que é a decisão, seja do planejamento diagnóstico, seja do planejamento terapêutico, que você seja orientado e que esteja em paz com essa orientação. E aí eu como médica cristã, eu posso buscar isso, mas nós como pacientes, né, quando eu busco ajuda, minha mãe agora está com Alzheimer e tudo, quando a gente busca como médico, eu não sei de outras áreas. E eu sei que esses outros profissionais, por melhor que sejam, eles também têm incertezas, que eles não vão esclarecer. Então, eu só posso buscar em Deus, para que Deus direcione, para que o caminho que seja escolhido seja o caminho que esteja nos planos de Deus. Não somos nós, por mais experientes, competentes que sejamos. Poxa, muito bom. Excelente testemunho, né? Doutora Ariana, antes de terminarmos, eu gostaria de dar uma caneca igual obrigada. Vou guardar. Para a senhora lembrar da gente. Obrigada. Né? Desse dia tão gostoso que estivemos aqui. Pois não sabíamos nada de alergia. Continuamos não sabendo tanto, né? Mas já temos uma ideia. Já. E daí eu tenho mais uma pergunta, que eu sou ouvinte aqui. Então faça. Como que nós encontramos a doutora nas redes sociais? Como é que a gente vê? Eu sei que tem na TV, mas deve ter algum Instagram? No Instagram é @doutora.ariana_yang. Tá bom. Então vamos botar aqui embaixo, né? E vamos procurá-la lá no Instagram. Nós temos também algumas outras coisas. Eu procurei pelo seu nome lá e achei entrevista na Rádio Bandeirantes, achei diversas coisas lá na internet, né? Então, muito bem. É muito importante divulgar o seu trabalho e tudo mais. Eu queria, antes da gente terminar, pedir que você, se gostou desse podcast, que você se inscreva, ative o sininho e dê um ok, dê um joinha.
Eu sei que para você não custa nada, mas para a gente ajuda tanto, né? Então, eu te peço, se você gostou, que você nos ajude com isso e divulgue o Telmídia Cast, que nós vamos estar aqui sempre de maneira fiel, levando aquilo que Deus coloca no nosso coração, os ensinamentos trazidos pela própria palavra de Deus. Então nós queremos ser instrumentos para a edificação do povo de Deus em todas as áreas onde ele vive, né? O próprio Jesus Cristo disse: eu peço que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós temos que saber viver no mundo da maneira como Cristo quer. Então obrigado pela sua audiência e até a próxima.